Ok. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui nessa noite. O Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos dado disposição para buscarmos saber mais de Ti, conhecermos mais, podermos executar os ministérios que o Senhor tem colocado nas nossas mãos com sabedoria e inteligência. Conduz-nos nessa aula, Senhor. Abençoa o pastor Danilo, que vai estar ministrando as nossas vidas essa noite. Que saiamos daqui, Senhor, muito mais acrescidos dos teus conhecimentos do que estamos agora. Que o nome do Senhor Jesus seja sempre glorificado nas nossas vidas. Amém. Amém. Muito bem, pessoal. Eu gostaria de fazer um link com a aula da terça-feira para que possamos dar início à aula de hoje, né? Nós fizemos um exercício da mente homilética, acredito que todos vão lembrar. Mas é necessário salientar que, ainda que o exercício tenha sido proposital, feito com um evento da sua vida, porque fica mais fácil para treinarmos pegando exemplos do nosso cotidiano. Lembrar algo que você vivenciou é muito mais fácil do que lembrar de algo externo a você. Então, como nós estávamos exercitando para aprender, era importante que fizéssemos esse tipo de exercício fazendo menção à nossa pessoa. Porém, no sermão, nós temos que evitar falar de nós mesmos. Isso não significa que você não possa fazer isso, ok? O que eu quero dizer é que você deve evitar o máximo. Se a ilustração for muito boa, se você tiver uma conectividade muito grande com o sermão, então faça uso daquela ilustração que é relacionada à sua vida. Mas evite, sabe por quê? Porque você não está lá para promover a você mesmo. Então, quando nós falamos muito de nós, normalmente a gente não vai falar sobre os nossos erros, né? Nós não vamos falar sobre os nossos pecados, sobre as nossas falhas. Então, a gente pode transmitir um ar de superioridade. Nós podemos, e facilmente somos tendenciosos a fazer isso, né? A falar da nossa vida pessoal, a fim de nos promover. E nós temos que evitar isso, né? Então, a mente homilética, como nós falamos na aula passada, ela precisa existir a fim de que nós venhamos elencar boas ilustrações, mas nós devemos tomar cuidado no uso das ilustrações para que nós não venhamos correr o risco de falar mais de nós mesmos do que da palavra de Deus, ok? Então, vamos lá. Nós temos, dentro daquilo que é proposto para a matéria homilética, nós temos os tipos de sermões. Ao longo da história, nós cristãos, elencamos sermões, e sermões que têm um estilo literário. Então, existem as classificações dos sermões. E há muitos tipos de sermões e vários meios de classificá-los. Na tentativa de classificá-los, os autores de obras de homilética usam definições diversas, que às vezes se sobrepõem. Alguns escritores classificam os sermões de acordo com o conteúdo ou assunto, outros segundo a estrutura, e ainda outros quanto ao método psicológico usado no momento da apresentação da mensagem. Existem outros métodos, mas talvez o menos complicado seja a classificação em temáticos, textuais e expositivos. Então, nós temos 3 classificações que os autores de obras homiléticas, eles fazem referência constante a esses 3 tipos de sermões. O sermão temático, repito, o sermão textual e o sermão expositivo. Então, nós vamos examinar esses 3 tipos de sermões que são os principais
nas nossas aulas de homilética. Hoje nós vamos, então, estudar o sermão temático, que sempre nas classificações ele aparece primeiro, até mesmo porque ele foi muito usado antigamente, hoje já está um pouco em desuso, mas historicamente ele é o mais antigo, podemos dizer assim, né? Ele era usado muito nos tempos passados, ok? Então, a definição do sermão temático, nós podemos dizer o seguinte, se vocês em algum momento quiserem fazer alguma pergunta, podem interromper, tá bom? Quando a gente for explicando. Às vezes eu posso não ver a mãozinha, mas aí, se abrir o microfone, eu posso identificar com mais facilidade. Mas vamos lá. Primeiro, o próprio nome do sermão, da classificação dele, né, já indica como nós podemos defini-lo. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta, né, um tanto quanto óbvia, mas o que vocês diriam por um sermão temático, né? Como é que vocês classificariam um sermão temático? Alguém poderia falar? Podem escrever aí no chat também. Acho que o sermão temático, ele trata de um tema específico. Basicamente isso. Ok, Tiago. Então, um sermão, a Amanda já colocou, né? Um sermão que parte de um tema. Então, é exatamente isso, né? Então, a definição perpassa por essa ideia, né? Então, é uma redação que será temática e os elementos básicos partirão do tema. Então, esse é o sermão que você tem um tema e, então, as divisões principais devem derivar desse tema, independentemente do texto. Então, esse tipo de sermão, ele é até desaconselhável no tempo presente. Por quê? Porque o que é mais valorizado é o sermão expositivo. Falava-se muito sobre o sermão temático, né? Mas o sermão temático, dependendo da mente da pessoa e da falta de habilidade, então, nós estamos falando sobre conceitos que nós vamos jogar no público maior, né? Então, nem todos têm uma habilidade própria para poder pregar de forma temática. Então, o sermão temático, ele não parte da Bíblia propriamente dito, né? Não parte propriamente dito da Bíblia, mas parte de um tema. Então, você dá um tema, e aí, a partir daquele tema, é que, então, o seu sermão será norteado, o seu sermão será lastreado pelo tema que você tem em mente. Então, percebam que é um caminho um tanto quanto inverso da proposição que nós, e quando eu falo nós, eu estou falando daqueles que acabam sendo os professores da área de homilética, né? Nós desaconselhamos. Por quê? Porque nós devemos partir da Bíblia, e o sermão temático parte do tema. Então, às vezes, alguém te chama para pregar em alguma igreja, aí ele pega e lhe dá um tema. Aí você, ok, eu vou falar sobre esse tema. E aí, às vezes, você não tem um texto bíblico, não tem um versículo bíblico, e você vai trabalhar em cima daquele tema. Então, a mente ela tem que ser muito treinada para que você não fale coisas que não estão na Bíblia, né? Então, por isso é que é desaconselhável. Não quer dizer que você não deva pregar um sermão temático, né? Mas você deve evitar. E se você tiver uma mente bem treinada, uma capacidade ao ponto de preparar sermões temáticos, então aí fica mais fácil. Mas nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a ideia é a seguinte, o sermão expositivo, já fazendo um contraponto, né? Que nós vamos estudar mais à frente. É o terceiro e último estilo de sermão. O sermão expositivo, você vai expor o texto. O sermão temático, você vai defender um tema. Então, quando você defende um tema,
você acaba perdendo muito do conteúdo do texto bíblico. Você acaba usando um texto de apoio. E esse texto de apoio, nós temos que tomar muito cuidado para que não seja um texto como um pretexto. Então, alguém chega e fala bem assim, olha, pastor fulano de tal, irmã fulano de tal, o irmão tal, eu quero que você venha pregar aqui na minha igreja. E eu quero que você pregue sobre os perigos da tecnologia. Então, esse é o tema. Você vai partir do tema que lhe foi dado, que lhe foi proposto, um tema muito atual, né? Porém, nós não encontramos nenhum texto na Bíblia que seja tão claro, tão explícito quanto a esse assunto, né? Os perigos da tecnologia. Aí você, então, vai ter que procurar um versículo, mas você vai se basear, você vai colocar o conteúdo do seu sermão em cima do tema e não em cima do versículo. Então, por isso é que hoje não há um aconselhamento tão grande quanto a questão do uso do sermão temático. O Mike Bumore, que esteve aqui no Brasil, e até mesmo aqui em Palmas, ele é professor de homilética lá nos Estados Unidos, um pastor norte-americano, e houve uma juntura, uma conjunção entre os seminários teológicos aqui de Palmas para a realização deste evento, e alguns alunos do seminário Getsemane esteve presente nesse evento, né? E lá foi perguntado para ele o seguinte, pode-se pregar um sermão temático? E ele respondeu da seguinte forma, de uma forma jocosa, né? Sim, você pode pregar uma vez por ano, e depois que você pregar, você pede perdão a Deus, porque você pregou. Então, ele usou essa expressão de forma jocosa, né? Porque é um grande perigo, e no final das contas, é desaconselhável, como eu estou colocando aqui para os irmãos, né? É lógico que você pode pegar e vocês vão ver como é que se estrutura um sermão temático para vocês entenderem um pouco do que nós estamos abordando aqui, né? Alguém colocou aqui, o Marcelo, né? Também tem um exemplo dos congressos, que geralmente tem um tema, exatamente. Então, é isso que a gente tem que observar dentro da definição do sermão temático e da classificação, né? Então, nós falamos sobre as divisões principais que derivam do tema, né? Então, a primeira parte afirma da definição, né, que as divisões principais devem ser extraídas do próprio tema do sermão. Isso significa que o sermão temático tem início com um tema ou tópico, ele também é chamado, em alguns momentos, de sermão tópico, e que suas partes principais consistem em ideias derivadas desse assunto. Então, nós precisamos entender dentro dessa perspectiva. A segunda parte da definição, repetindo a definição para que a gente possa concatenar as ideias, o sermão temático é aquele cujas divisões principais derivam do tema. E aí a segunda parte, independentemente do texto. Então, essa segunda parte declara que o sermão temático não requer um texto como base de sua mensagem. Isso não significa que a mensagem não vai ser bíblica e que você também não vai usar a Bíblia, né? Mas apenas está dizendo que a fonte do seu sermão não é um texto bíblico, mas o tema. É por isso que nós precisamos tomar muito, mas muito cuidado mesmo com essa abordagem, esse tipo de sermão, tá bom? Então, nós precisamos entender isso. E aí, a ideia, por isso, repito, para que vocês possam entender a minha fala lá inicial, por isso é que a mente tem que ser muito treinada, a pessoa tem que ser muito treinada, porque existe aquilo que é chamado de texto-prova e de texto-fonte. Então, na teologia, a gente fala sobre o texto-prova e o texto-fonte. O que significa isso? Que você pode usar um texto bíblico para provar o seu argumento,
e você não deve fazer isso. E você tem um texto-fonte, que é o texto que emana, é a fonte que emana o seu pensamento. Então, quando nós pensamos no texto-fonte, você parte daquela fonte para, então, defender o que o texto diz. E quando você tem um texto-prova, você tem um texto para provar o seu argumento. Então, essa é a diferença entre texto-prova e texto-fonte. Então, a pessoa, ela já tem que ser treinada bem, adequadamente, teologicamente, para que, ao fazer uso desse tipo de sermão, ele não dê uma viajada na maionese, como diz os jovens, não sei nem se o jovem usa mais essa expressão, né? Não usa não, né? Isso aí é da época que eu era jovem, e olha que não faz tanto tempo, né? Então, as pessoas podem dar aquela viajada e falar coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, e a gente olha e fala, de onde é que ele tirou isso? Ele tirou isso da cabeça dele, né? Então, deixa eu ver aqui. Professor, à vontade. Nós podemos chamar, então, esse sermão temático de indutivo, né? Eu tenho um tema e todo o meu sermão vai gerar em torno desse tema. Aí eu uso, então, um texto para provar a minha tese, aquele tema. Poderíamos chamar de indutivo? Boa pergunta, Ivan. A ideia é mais ou menos a seguinte. Nós classificamos ele em 3 sermões, né? Temático, textual e expositivo. Mas isso em linhas gerais, aqueles sermões que são considerados e classificados como tipos de sermões. Mas, ao longo do tempo, tem se classificado outros sermões, né? Por exemplo, fala-se sobre sermão cristocêntrico, fala-se, inclusive, sobre sermão indutivo. Então, homileticamente falando, o sermão indutivo, ele pode estar dentro dessas 3 classificações. Dentro da classificação do sermão temático, dentro da classificação do sermão textual e dentro da classificação do sermão expositivo. O que é um sermão indutivo? O sermão indutivo é quando você não dá as respostas para os ouvintes. Então, você faz perguntas e você leva os ouvintes a raciocinar, você induz. Então, você faz perguntas, você faz colocações. Essa, inclusive, é uma expressão da nova homilética. A nova homilética é uma homilética que tem sido trabalhada no tempo presente, né? Por isso que é a expressão nova homilética. A ideia do sermão indutivo é que, antigamente, as pessoas elas chegavam com uma concepção formada. E quando você chega com essa concepção formada, você vai defender o seu ponto de vista. E não abre uma oportunidade para a construção do sermão a partir dos ouvintes, né? Então, a nova homilética, ela trabalha com uma ideia de você levar os ouvintes à reflexão, e isso você vai induzindo os ouvintes quando você faz perguntas, quando você faz colocações e quando você não é direto no assunto. Então, o sermão dedutivo é quando você já deduz um posicionamento e traz esse posicionamento fechado. O sermão indutivo, dentro da concepção da nova homilética, você vai fazendo muitas perguntas e vai direcionando através do cotidiano, através dos ouvintes, você vai imprimir um estilo de comunicação aonde eles vão fazer parte do movimento da proclamação através do ouvir, e algumas coisas até ficam abertas, porque no final das contas ele chega às conclusões e reflete bastante sobre a questão da vida dele. Então, assim é classificado o sermão indutivo, né? Deixa eu só aproveitar essa pergunta. Você já tinha ouvido ou leu em algum lugar sobre o sermão indutivo? Pode responder, Ivan. Você já tinha ouvido ou lido em algum lugar? Não, sobre o sermão indutivo, não. Mas é que, como eu fui meditando aqui, eu cheguei a essa conclusão, né? Que
a essa possibilidade de se colocar um método indutivo dentro dos sermões. Entendi. Inclusive, tem um livro publicado pela editora Cultura Cristã que se chama Sermão Indutivo. E ele aborda bastante esse aspecto. Se depois vocês quiserem pesquisar também, pode colocar Nova Homilética. Tem um artigo também que fala sobre isso, em uma revista teológica, está aberto aí na internet. Depois vocês podem procurar, e aí digita Nova Homilética, que vai falar um pouco sobre essa questão. Que eu já abordei aqui, mas de uma forma mais ampla, né? Ok. Deixa eu só olhar aqui as colocações, né? A Amanda, o Juliano colocou, deixa eu ver, Marcelo já colocou, Juliano, fica difícil de colocar Cristo no centro desse tipo de sermão. Então, Juliano, como a pregação, a homilética é a arte de se comunicar, a homilética é a arte de pregar, então a pessoa ela vai fazer um arranjo a fim de comunicar Cristo, né? E aí as pessoas podem dar uma viajada em alguns textos a fim de aplicar ali, né? É por isso que a gente precisa tomar muito cuidado. Nós vamos ver como é que se estrutura um sermão temático, né? A Amanda colocou assim no chat: professor, mas não é possível a gente fazer um sermão expositivo mesmo em um congresso com tema? Digo assim, você tem um tema, mas pega um texto e analisa ele. Claro que seria relacionado ao tema, mas permanecer no texto, no contexto histórico de um texto, né? Ok, sim, Amanda, com certeza. E depende muito do tema, inclusive, que lhe derem, né? Às vezes, aquele tema facilita porque você vai encontrar esse tipo de assunto em uma perícope de um texto, né? E aqui, já anotem aí mais um conceito, né? O que é perícope, né? Essa é uma expressão teológica e que faz parte da matéria de homilética e hermenêutica, né? E eu acho que eu já dei hermenêutica aí no Getsemane. Alguém foi meu aluno? Alguém sabe o que é perícope? É uma parte extraída do texto, né? Uma parte. Muito bem. Eu já fiz homilética, fui reprovada, mas eu lembro de alguma coisa. Não entendi por que a Adilton me reprovou ainda, mas ele vai explicar. Mas eu lembro de algumas coisas, viu? Muito bem, é isso aí. Então, a perícope é uma delimitação da passagem, né? Que tem um início, meio e fim. Tem um sentido único, lógico, conectado. Então, tem um início, meio e fim. Então, é a delimitação, que significa cortar, né? Delimitar, cortar, é daí que vem a palavra perícope. Então, você vai cortar de um texto longo e continuado. Nós precisamos entender que a Bíblia ela não foi escrita em capítulos, nem muito menos em versículos. Então, essa atitude de ter capítulos e versículos já é uma interpretação do texto, quando alguém fez uma delimitação de um assunto, porque fulano de tal colocou o texto lá de Mateus, capítulo 1, até ali, quando colocou a genealogia de Jesus e o anúncio de Jesus, do nascimento de Jesus, que foi feito para José. E depois, no capítulo 2, já começou uma outra história, falando sobre a chegada dos magos que vieram do Oriente. Então, por que foi feito assim? Porque houve aquela separação. Isso já é uma interpretação onde o assunto se encerra. Então, ali alguém já fez essa incursão teológica de delimitar uma porção das Sagradas Escrituras como sendo um conteúdo que tem início, meio e fim. Então, se nós formos pregar no texto onde a gente corta a perícope de uma forma equivocada, ou seja, não termina a continuidade do assunto, a gente vai deixar de lado aquela abordagem que é significativa para a compreensão de todo o assunto. É como se você pegasse um pedaço da história e contasse só o pedaço da história. A história não está completa. E para que eu possa interpretar adequadamente a história, eu preciso abordá-la de forma completa.
Então, a perícope é a delimitação de uma passagem que tem uma unidade lógica, e essa unidade lógica tem início, meio e fim. A Amanda está dizendo aí, lembro do Adilton ensinando perícope, né? E aí o Madison colocou, então as delimitações do livro são perícopes. Fez uma pergunta, né? Então as delimitações dos livros são perícopes? Dentro de cada livro, sim. Dos versículos e dos capítulos. Sim, é isso mesmo. Vai lá, Elizabeth. Eu já percebi algumas vezes em pregações, já há muito tempo, às vezes a pessoa começa a pregar, e aí ele está falando sobre um assunto dentro da Bíblia ou algum outro tema, ele está falando, aí de repente, como você diz, escorregou um pouquinho na maionese, ele sai um pouco para falar de outro assunto, e a gente fica naquela ansiedade, esperando ele retornar ao ponto que ele parou, e não retorna, aí continua o sermão, a pregação, e não retorna naquele ponto. Aí eu acho que é nesse ponto que faz esse corte que você está explicando, é isso? Então, na verdade, a pessoa faz esse corte proposital. Como? Eu vou abordar um texto, aí você lê 2 versículos, 3 versículos, porque você quer abordar especificamente aqueles 2 e 3 versículos. Com isso, você deixa de lado a ideia central do texto, a ideia maior que estão nos outros versículos. Então, dificilmente, não quer dizer que não exista, mas dificilmente uma perícope tem 2 versículos. A perícope, ela tem início, meio e fim, então ela normalmente é maior. Então, ela está mais relacionada a um trabalho exegético do que a pregação propriamente dita. Então, não é esse aspecto simplesmente dele ter saído do assunto e não voltar no assunto, ou até mesmo deixar um assunto de lado, né? É mais dele não ter escolhido explanar a passagem na sua integralidade. Então, se eu pegar, por exemplo, um versículo, Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, eu vou abordar esse versículo. Existe um contexto daquele versículo existir, um contexto da anunciação de Jesus, do nascimento de Jesus. Então, eu preciso abordar aquele contexto. Então, a delimitação da perícope ou da passagem, né, tem a ver com uma unidade lógica. Eu vou abordar os aspectos presentes daquele texto. Eu vou expor o texto, eu vou explicar o texto de uma forma mais ampla. Por quê? Porque quando eu explico ele apenas em um versículo, normalmente eu vou inserir elementos que não estão presentes no texto. O que quer dizer isso? Eu vou falar sobre muitas coisas, mas eu não vou falar sobre as coisas do texto. Por quê? Porque o texto é mais completo, ele é mais rico. Eu preciso abordar o contexto histórico da existência daquele texto. Eu preciso abarcar o contexto anterior e o contexto posterior para o surgimento daquilo que foi dito. Então, é mais no sentido de separação, e aí a delimitação é exatamente o cortar, né, delimitar o versículo. A perícope começa no versículo 1 e vai até o versículo de número 15. Então, do versículo 1 até o versículo de número 15, eu vi ali o início de um assunto, o desenvolvimento daquele assunto e a conclusão do assunto. Depois, então, passou para um outro assunto. Por quê? Porque quando passou para o outro assunto, então aquela perícope que já tem uma ideia central teve início, meio e fim. Então, ali já começa um outro assunto. Agora, não quer dizer que esse assunto não possa estar relacionado com o assunto anterior. Ele está relacionado, pode estar, e normalmente está relacionado com um assunto anterior. Mas houve um fechamento. Eu vou exemplificar através da nossa aula aqui. Quando eu falei sobre mente homilética, eu estou dando aula sobre homilética. Então, quando eu falei sobre mente homilética, eu findei o assunto da mente homilética. Quando eu iniciei hoje com um sermão temático, não quer dizer que eu não faça menção à mente homilética,
não quer dizer que eu mudei de assunto totalmente. Eu ainda estou falando sobre pregação, eu ainda estou falando sobre homilética. Mas aquele assunto já teve início, meio e fim. Então, pegando o capítulo 1, por exemplo, de Mateus, que foi o exemplo que eu dei, né? Então, nós temos a genealogia de Jesus. Então, a genealogia de Jesus se finda. Então, ali já é o fim da perícope. Há um início da perícope, de uma nova perícope, ainda dentro do próprio capítulo 1, que é o anúncio do anjo a José sobre o nascimento de Jesus, que seria, então, um nascimento sobrenatural e que não seria por causa de uma conjunção carnal com uma pessoa. Maria não se uniu carnalmente a um homem a fim de nascer aquela criança. Então, é um aspecto sobrenatural. Inclusive, o próprio aviso do anjo, que veio por intermédio de sonhos, foi um aviso sobrenatural. Então, existe um assunto que está conectado com o outro, a genealogia de Jesus, mas a genealogia de Jesus é um assunto, e ainda que haja uma conectividade, mas iniciou-se outro assunto. Então, por isso que a separação da perícope é importante na hora da anunciação, na hora da pregação, para que a gente possa abordar totalmente o texto. E o sermão temático não se preocupa com isso. É por isso que ele é muito perigoso e por isso que é desaconselhável pregar de forma tópica, de forma temática, mas os pregadores antigos faziam muito isso. Eles faziam muito isso. Só que eles também eram mais treinados do que nós. Eles eram mais treinados do que nós. Mas isso também não quer dizer que eles não tenham errado. Eles erraram. Só que hoje, eu acredito que historicamente há um erro maior. Porque antigamente existia uma lógica, e nós trabalhamos isso na primeira aula, uma lógica de ser licenciado para pregar. Só poderia pregar alguém que foi ordenado para o sagrado ministério. Alguém que passou por um curso teológico, alguém que estudou profundamente, então depois ele recebia licença para pregar. E hoje em dia, muitas pessoas pregam sem um conhecimento prévio, teologicamente falando, né? Então, por isso que hoje é muito mais perigoso do que antigamente. Mas mesmo antigamente havia erros, e vamos dizer apenas que no tempo presente o erro é maior. Por isso que eu digo que precisa ter um treino teológico muito adequado. Ok? Então, quando nós temos lá no texto bíblico aquilo que vem pela Sociedade Bíblica do Brasil, em negrito, aquele tema ali, sobre aqueles versículos, aquilo ali já é uma delimitação de uma perícope que foi feita. Normalmente, eles estão corretos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que aquilo não foi inspirado ao ponto de todos estarem 100% corretos, e eu apenas estou dizendo que foi um bom trabalho, e nós podemos nos basear ali. Então, ele já deu até o tema daquela parte que foi selecionada ali pelos produtores daquela Bíblia, no nosso caso, a Sociedade Bíblica do Brasil. Ok? Então, vamos lá. Qualquer coisa, é só falar aqui, tá bom? Então, para nós termos a certeza de que o conteúdo da mensagem será totalmente bíblico, nós devemos principiar com um assunto ou tópico tirado da Bíblia. As principais divisões do esboço do sermão devem basear-se nesse tópico. A cada divisão principal deve-se, então, apoiar numa referência bíblica. Os versículos nos quais se fundamentam as divisões principais devem ser, em geral, extraídos de porções bíblicas mais ou menos distantes umas das outras. Então, eu vou até abrir a apostila aqui, que foi colocado para vocês, e vou dar uma olhadinha se eu coloquei algum exemplo de sermão temático. Deixa eu só abrir aqui, um momentinho só. Ok. Tem aqui um exemplo, na página 20 e 21. Dê uma olhadinha aí. Colocou o do sal, né? Isso, exatamente.
Exatamente. Então, alguém chega e fala bem assim, olha, e antigamente tem livros de esboços bíblicos, que tem muitos esboços, né? Tem um livro verdezinho que eu inclusive, tenho ele na minha biblioteca. A minha biblioteca fica lá na igreja. Eu não tenho ele para mostrar aqui, mas parece que são 1000 esboços bíblicos, alguma coisa assim, não lembro do autor. E tem muitos sermões tópicos, muitos sermões textuais, muitos sermões temáticos, melhor dizendo, né? Tópicos e temáticos são sinônimos. E aí, esses sermões tópicos, eles vêm com um tema, e depois ele vem com vários versículos, ou, melhor dizendo, com vários pontos, 3, 4 pontos, e cada ponto tem um versículo de um outro texto. Então, nós temos um texto bíblico para defender o tema, que é o texto que você pede para os irmãos abrirem. Meus irmãos, nós vamos meditar hoje sobre o seguinte tema. Aí você abre no tema, no versículo, melhor dizendo, para defender aquele tema. Aí depois você vai provar, através dos pontos, o seu tema. E aí você dá um nome para aquele ponto e coloca um versículo para defender aquele ponto, defendendo o tema. Deu para compreender? Vamos dar uma olhadinha aí nesse exemplo para que vocês possam captar melhor a mensagem. Então, tem um tema aí, ó, comparação do testemunho do crente com o sal. E aí vem, primeiro ponto, como sal, o testemunho do crente deve temperar. Colossenses, capítulo 4, versículo 6. Como sal, o testemunho do crente deve purificar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4. Como sal, o testemunho do crente não deve perder o sabor. Mateus, capítulo 5, versículo 13. Como sal, o testemunho do crente deve produzir sede. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Aqui, nós não temos um versículo que defende o tema, né? Isso porque o James Braga, ele não colocou, mas tem que ter um versículo também para defender o tema, tá bom? Então, vem o tema com o versículo e os pontos defendendo aquele tema, cada ponto com um versículo bíblico. Então, por exemplo, nesse exemplo do James Braga aqui, né, que está na apostila, nós poderíamos suprimir o ponto 3 e deixar 3 pontos, sendo ponto 1, ponto 2 e ponto 4, e pegar Mateus capítulo 5, versículo 13, como o versículo para defender o tema, né? Comparação do testemunho do crente com o sal. Aí Mateus 5, 13, né? Aí depois eu vou usando outros versículos, cada versículo dentro de um ponto para defender a minha ideia central. Deu para compreender? Ok, a Amanda colocou aqui, não é Mateus capítulo 5, versículo 13? Sim, é o que eu imaginei que poderia ser o versículo para defender o tema. Então, uma outra coisa que nós podemos dizer é que as divisões, eles devem vir em ordem lógica ou cronológica. Então, você, quando vai preparar o sermão, você vai preparando e falando ao ponto de que ele vai crescendo, desenvolvendo, até ter um clímax, né? Vamos colocar aqui que a gente deu um tema, como Jesus, o Salvador do mundo. Aí nós colocamos uma ordem lógica, como Jesus é o Salvador do mundo, porque ele é o Deus que se encarnou. Aí depois, aí você pega um versículo para defender isso. Aí, no segundo ponto, porque ele é o Deus que nos representa de forma perfeita, aí você pega um versículo e coloca isso. Ele é Deus perfeito, o Deus perfeito que ressuscitou. Então, existe uma ordem lógica e crescente entre encarnação, representação e ressurreição, porque historicamente e logicamente esse é o caminho que nós devemos tomar de uma projeção, um crescimento e um desenvolvimento
que leve ao ápice. Então, é assim que nós devemos desenvolver de forma que possa ser uma arte, no sentido de ser algo brilhante, um desenvolvimento concatenado, com ideias que tem um fluxo de crescimento, um fluxo aonde você vai caminhando para o ápice, a vitória sobre a morte, a ressurreição, e então é importante essa disposição quando abordamos o sermão temático anunciando para a congregação. Ok? Já temos um exemplo aí, né? Alguém tem alguma dúvida quanto ao sermão temático? Enquanto eu tomo meu gole de água aqui. Todo mundo compreendeu? Se todo mundo compreendeu, e eu pedisse então para você fazer um sermão temático, valendo nota agora, você conseguiria fazer, já que entendeu, né? Faria, professor, mas aí eu ia responder igual o da palestra lá. Não vai pregar nenhum ano, nenhuma vez por ano, então eu ia falar que não precisaria dar nota. Não é não? Entendi a sua lógica. lógica. Pedir perdão, né? Então, para quê? Vamos para o outro que pode fazer, né? Que pode pregar. Entendeu? Pois é. Mas se passar como exercício, a gente faz, porque nós somos alunos bons, né? E eu não posso reprovar dessa vez. Então, vamos lá. Eu vou... Vai lá, Samuel. Em relação a esse sermão temático, há um consenso assim, na homilética de quantos tópicos não são recomendados para desenvolver? Quantos pontos, né? Não existe um consenso quanto a isso, né? O que se propõe, normalmente, é que 2 é pouco, 3 é bom, e o 4 é o mais, assim, adequado, né? Não vou dizer o mais adequado, é até onde você pode ir, né? Com 5 pontos, você pode fazer, não tem problema algum, mas você vai ter que reduzir muito as suas argumentações nos outros pontos, para que ele não fique um sermão espada. Vocês já ouviram falar do sermão espada? Não? O sermão espada é aquele longo e chato. Então, tem que tomar muito cuidado para não ser o sermão espada, né? Você ter muitos pontos e aí você acaba demorando demais e o pessoal fica entediado, né? Então, você pode fazer um sermão com 5 pontos? Sim, não é errado, não é errado. Mas você tem que ter um preparo, e isso faz parte, inclusive, já em cima da sua pergunta, Samuel, porque quando nós pensamos em homilética, você tem que pensar na proporção adequada. O que significa proporção adequada? Você coloca um ponto e você coloca proporcionalmente o conteúdo daquele ponto em comparação com os outros dentro da mesma proporção. Então, se você vai pregar, por exemplo, um sermão onde você vai pregar 30 minutos, você tem que, pelo menos, no seu primeiro ponto, no seu segundo ponto, no seu terceiro ponto, você tem que dedicar aí uns 7 minutos a cada, né? Aí você vai ter 21 minutos para os pontos, e então os 9 minutos que lhe restam, você coloca na introdução e na conclusão. Então, ele tem que ter uma proporção adequada. Então, se você for pregar um sermão de 5 pontos, você tem que, então, fazer essa proporção para você desenvolver o argumento de forma lógica e proporcional, para que não seja um Frankenstein, né? Você já ouviu falar do sermão Frankenstein? Já ouviu sobre o sermão espada, né? Agora você vai ouvir o Frankenstein, que é um pedaço desproporcional do outro, porque foi separado tudo, uma colcha de retalhos,
e aí você, então, já está fazendo o sermão temático, que já é perigoso, como nós já falamos, né? E ainda você não coloca dentro de uma proporção, você vai olhar o braço de um tamanho, a perna de outro tamanho, e então, quando os pontos não têm essa proporcionalidade do tempo, então complica, né? E aí a gente precisa entender isso. Então, o ideal é 3, no máximo 4, mas você pode fazer mais pontos, mas contanto que você seja mais sucinto nas argumentações dos pontos. Ok? Às vezes é melhor falar menos e mais profundo, né? Mas não é fácil. Falar não é fácil, né? E aí, você ser conciso é uma arte também. Ok? Professor, À essa vontade. dos pontos, nós podemos dizer que a conclusão, a introdução, o desenvolvimento é a conclusão, porque todo sermão tem que ter uma conclusão, né? Embora a gente veja, na grande maioria das pregações, quando a pessoa começa a pregar e ele vai fazer uma aplicação, e ele se perde na aplicação, estende muito na aplicação, e quando ele volta, ele se perde ali no sermão, e muita coisa fica para trás, e acaba, na maioria das vezes, encerrando sem ter uma conclusão coerente. Sim, verdade, verdade. Por isso é que eu aconselho vocês que estão estudando teologia, que estão estudando homilética, eu aconselho vocês a não simplesmente fazerem esboços. Esboço é permitido e é bom, mas o ideal é que você escreva o seu sermão. Professor, vou escrever tudo que eu vou falar? Sim, por várias razões. Primeiro, porque você vai ter um conteúdo registrado. Então, muito do que nós pregamos, ainda que vá para a internet hoje em dia, mas muito se perde. Às vezes a gente tem insights, a gente tem algum conhecimento daquele momento, mas que com o passar do tempo não fica lá no nosso HD, né? Então, quando a gente tem um esboço, a gente vai inserindo coisas que são relevantes, mas com o passar do tempo, a gente acaba perdendo, né? Danifica o HD, quando está dormindo, assim, balança bastante a cabeça, aí cai assim da cabeça os conteúdos, a gente acaba esquecendo. E então, quando você escreve, você pode recapitular, voltando lá, e então lembrar do que foi dito e você guardou e reservou. E quando você faz esboço, corre o perigo de você inserir elementos que você não tinha planejado, você vai confiar na sua cabeça, surge alguma coisa nova, e você fala bem assim, olha, que legal, vou falar isso. Aí você fala alguma coisa sem ter planejado falar, às vezes você, de forma inadvertida, fala o que não deveria falar, porque você não refletiu muito, né? Foi o que deu na telha, naquela hora deu vontade de falar. Aí depois você pensa bem assim, ih, rapaz, eu falei isso, mas nem lembrei que o irmão não deu tempo para lembrar, sua mente não está pensando de uma forma que você tem tempo para pensar, né? Aí você pensa bem assim, poxa, dei esse exemplo que estava na minha cabeça, e eu achei que estava na minha cabeça por razões de estudo, alguma coisa, mas foi o irmão que chegou nessa semana e falou desse problema para mim, e eu falei, ele estava lá presente, mas agora já foi. Então, assim, a gente precisa se preparar adequadamente para que a gente possa anunciar conscientemente, não dando espaços para essas brechas, que são brechas que nos levam ao erro, mesmo inconsciente, mas é um erro. Então, nós precisamos procurar ser organizados no nosso conteúdo. E aí, o que a Ivan disse é exatamente isso, né? A pessoa sai, começa a falar, e fala sobre outra coisa, e aí esqueceu o que estava dizendo, nem sabe para onde ia, nem para onde foi mais, e aí fica falando muita coisa da cabeça, e no final das contas ela não está expondo o texto, ela está apenas usando aquele tempo para falar algo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Ok? Alguma pergunta a mais?
Não? Professor, eu só me perdi, não sei se eu não entendi bem a respeito. Por exemplo, quando o senhor falou, alguém vai lá nos convida, né, para levar uma palavra. E ela dá o tema, né? No caso, ela dá o tema. Aí o senhor fez uma colocação, eu acho que eu quero só esclarecer mais um pouco. A pessoa vai lá me dar o tema, ela vai falar, às vezes ela dá o tema e ela já dá a passagem bíblica, né? O texto bíblico que eles chamam de texto-chave, em algumas igrejas fala texto-chave, outras fala texto base, alguma coisa, né? Nesse sentido. Daí, nesse caso, ele não é porque ele me deu o tema que eu, né, não devo escrever um sermão temático, produzir, isso tá fora, né? Pelo que eu bem entendi. Mas, assim, no caso, o senhor falou, assim, que a pessoa dá o tema. O senhor pode voltar um pouquinho essa fala? Assim, só para... Ok. Eu acho que eu me perdi um pouquinho aí. Não, sem problema. Vamos lá. A ideia é a seguinte. Nós temos essa questão de texto base muito em revista de escola bíblica dominical. A pessoa que preparou o tema e colocou um versículo para aquele tema, em tese, ele tem que ter um treinamento para que ele não possa ter pegado um texto como pretexto para o tema dele. Então, é possível nós pegarmos um tema, alguém deu um texto que se relaciona bem com o tema? Sim, é possível. É possível até que nós venhamos fazer isso e convidar alguém para pregar em um texto bíblico com um tema. Mas é necessário que nós venhamos conjugar as duas realidades bem, para que fique bem ajustado e bem adequado. Agora, pode ser que alguém pegue um tema, coloque um versículo ali que não tem nada a ver, e aí a gente simplesmente vai ter que se virar nos 30 para poder torcer o versículo para dizer o que o versículo não diz. E aí isso não é bom, né? A gente vai estar pregando algo que pode até ser verdade, mas não é a verdade do texto. É isso que nós estamos prezando, por uma pregação saudável. E qual é a pregação saudável? É você extrair do texto a ideia central, e o texto é quem vai trazer as respostas, e a intenção do autor vai nortear a sua pregação. Eu acabo já fazendo algumas incursões teológicas naquilo que é chamado de sermão expositivo. Nós vamos abordá-lo mais à frente. Mas o expositivo é o ideal. Então, quando eu pego um tema, eu posso errar na escolha do versículo bíblico. Ou eu posso pegar um tema onde eu não vou encontrar um versículo bíblico tão claro para defender aquele tema. Então, não quer dizer que é errado, não quer dizer que você está cometendo um erro crasso, quer dizer que é perigoso. É isso. É mais ou menos o seguinte, você é um policial. Como policial, você tem o seu revólver, né? E você coloca metade das balas no tambor do seu 38, né? Do seu revólver lá. E deixa os outros tambores sem bala. Alguém chega e fala bem assim, lógico que você pode até classificar como algo errado fazer isso, né? Uma abordagem policial dessa forma, né? Mas alguém vai falar bem assim, olha, errado, ok, de acordo com as leis da polícia pode até ser, mas ela está fazendo abordagem e tudo mais, ela não vai ser, vamos colocar aqui, né? A justiça não vai chegar, a não ser que os desdobramentos tenham sido errôneos, né? Mas se depois tudo der certo, né, na abordagem policial, tudo deu certo, ela não vai ser penalizada porque ela não foi com balas suficientes para a abordagem policial, a não ser que dê alguma coisa errada, haja investigação e tudo mais. Mas é muito perigoso esse tipo de abordagem, é desaconselhável e nós devemos evitar. Então, por quê? Porque quando dá errado, como diz o pessoal, deu BO, né? Então, nós precisamos tomar cuidado. Existe o que é perigoso,
existe o que é perigoso. É mais ou menos o seguinte, alguém chega e fala bem assim, usando uma outra analogia. Essa me veio à mente aqui, eu falei de supetão, né? Mas eu vou usar uma outra analogia sobre aquilo que é preferível dentro dessa relação, né? O rapaz está contratando um motorista. E aí ele chega para 2 candidatos que ficaram para o final, e aí pergunta para um e depois pergunta para o outro. Você sabe dirigir bem? Sim. Me diga o que é que você poderia fazer para provar que você dirige bem. Aí um chega e fala bem assim, olha, eu sei andar perto do precipício, deixo 2 rodas do lado ali do precipício, né? E deixo elas bem na metade para dentro da superfície e a outra metade para o lado de fora do precipício. Aí o outro chega e fala bem assim, olha, eu vou colocar, o outro chega e diz assim, eu vou andar longe do precipício. Aí o rapaz lá que está contratando diz, olha, eu vou contratar você, que vai andar longe do precipício. Por quê? Porque é perigoso demais. Então, por isso é que é desaconselhável. Então, o camarada ele pode ser bom e ele pode abordar com um sermão temático de forma bela, maravilhosa e adequada, mas em um momento o negócio pode sair errado. Então, é melhor a gente partir da segurança do que do malabarismo. Então, a analogia serve para que a gente possa refletir um pouco sobre isso. Então, Elizabeth, a ideia é que, dentro da nossa concepção de igreja, é muito comum alguém nos dar o tema e nos dar o versículo, e ainda assim a gente fazer algo adequado. Mas é perigoso e não é aconselhável. E muitos podem chegar até a classificação de que não é bom e é um erro. Eu não chego a dizer que é um erro, tanto que a gente estuda e os professores de homilética trabalham com uma classificação do sermão temático. Então, eu não diria que é um erro, mas eu diria que não é contraproducente e que não é adequado. Por quê? Porque se a gente tem algo que é melhor, por que nós vamos optar por esse? No nosso curso, nós abordamos, e em todo curso de homilética, há esse tipo de abordagem, porque você precisa aprender. Mas não significa que eu estou incentivando você a fazer. Volto nas palavras do Mike Bumore. Você pode pregar uma vez por ano, depois que você pregar, você pede perdão. E com isso ele está dizendo o seguinte, que é possível, mas é algo complicado. Deu para entender? Sim, professor, até porque é melhor a gente não vai aprender só o que deve ser feito, também o que não deve ser feito. Por exemplo, eu brinquei ali na questão de produzir um sermão temático, mas, assim, fora as brincadeiras, por exemplo, se eu produzir um sermão temático e um expositivo, eu vou ter bem mais clara a diferença entre eles, porque eu produzi, né? Então, assim, eu falo isso porque, normalmente, aqui em Porto, eu não sei se Palmas, outros lugares, mas, normalmente, quando a gente recebe o convite, vem o texto, chamou de texto ou divisa, ainda mais quando é alguma conferência, né? E eu lembrando de uma aqui, de uns 15 anos atrás, eu acho, quando eu fui, e me deram esse tema, eu nunca esqueci, eu acho que eu fui muito mal, agora que eu lembrei, porque no final, quem me convidou falou que eu era boa para fazer seminários, ele falou assim, se fosse um seminário, estaria perfeito. Então, assim, são coisas que, talvez, foi isso, né, porque se eu até coloquei aqui a resposta para o colega, ele colocou, é melhor recusar o convite, eu coloquei, ou se entender com quem fez o convite, porque o problema é que quem faz o convite talvez não tenha esse conhecimento, ele não tem discernimento dos tipos de sermão, talvez ele não tem essa preparação, né, essa técnica, esse estudo, então ele tem, isso acontece demais, quantos pastores, líderes a gente tem que nunca estudou, nunca foi, talvez ele, né, é a direção do Espírito Santo, que eu creio que sim, mas, assim, é essa parte do estudo mesmo, né, então, assim,
eu gostei da aula anterior, né? Antes da anterior, o senhor falou que devemos pensar antes de falar e devemos estudar antes de pensar, né? É isso? Isso. E, né, já dá um pontinho aí, professor, para não me reclamar, tá bom? Então, o que acontece? Isso ficou muito na minha mente, no meu coração, porque normalmente eu falo muito, assim, eu gosto da aula online porque eu falo menos, o senhor sabe, já me deu algumas disciplinas, sabe que eu falo bastante, né? Falava, né? Na aula online eu treino isso aí, então, assim, na escola bíblica eu sempre respondia, eu sempre a primeira, e às vezes, né, assim, aquela vontade, eu tenho muito essa vontade, tudo, e aí aí os professores já perguntam sabendo que eu vou responder. E nesse domingo eles fizeram e eu não respondi. Às vezes os irmãos já falam, responde, Elizabeth, você responde mesmo. E aí eu fiquei calada e eles, mais uma pergunta. Aí na última eu falei assim, não, é porque agora eu sou seminarista de novo, né? O professor falou que a gente não tem que pensar antes de falar e tem que estudar antes de pensar. Então eu estou pensando, eu tenho que estudar isso aí, eu não posso mais. Assim, porque eu levo assim meio na brincadeira, que eu gosto também de levar minhas coisas assim na brincadeira, na forma de falar. Mas, assim, isso me marcou bastante. E aí, eu tenho revisto a minha prática, né? Até porque agora, né, eu estou na escala da administração do culto das quarta-feiras. E minha igreja é PIB, né? É igreja tradicional, é PIB. Então, o pastor, né? O pastor Tiago também, professor aí do seminário, ele é meu pastor, nosso pastor, né? Da minha família. Então, eu tenho procurado ajustar isso. E a aula tem que vir para nos ajustar, né, para nos ensinar, para mostrar o que pode, o que não pode, e nos corrigir, embora a gente já tem que pedir perdão agora, né, de alguns sermões, de algumas ministrações que eu já fiz. Eu sou muito de contar as minhas experiências, agora eu vou repensar isso, né, eu tenho que repensar isso. E, bom, muito bom, agora chega, senão eu vou voltar a falar muito igual na aula presencial. Beleza, obrigada. Ok, de nada. Estamos aqui para caminhar juntos. Pessoal, nós precisamos entender o seguinte ainda quanto aos sermões temáticos, né? Ou tópicos, né? Nós vamos escolher apenas um tema, então, por mais que a gente tenha os pontos, mas aqueles pontos, eles vão responder ao tema, tá bom? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque senão a gente vai colocar um tema para o tema, outro tema para o primeiro ponto, e não vai ter conexão dos pontos com o tema. Então, os pontos, eles respondem ao tema. E quando eles não respondem ao tema, então ele fugiu do tema e surgiu um novo tema no ponto, ok? Então, nós podemos escolher, por exemplo, como tema, né? Razões para a oração não ser respondida. E então, nós não estamos usando um texto, né? Mas um tema bíblico. E aí, então, nós vamos pegar as divisões principais. E aí, nós vamos pegar várias partes das escrituras para fazer referência ao nosso tema, né? E aí nós encontramos textos como Tiago, capítulo 4, versículo 3, Salmos, capítulo 66, versículo 18. E aí nós vamos colocar as razões, né? De Tiago, capítulo 4, versículo 3. Porque pedimos mal. Salmo 66, versículo 18. Por causa do pecado no coração. Tiago, capítulo 1. Porque nós duvidamos de Deus. Capítulo 1, versículo 6 e 7. Mateus, capítulo 6, versículo 7. Por causa das vãs repetições. Provérbios 28, versículo 9. Por causa da desobediência à palavra. Então, aí nós vamos ter algumas respostas, né? Por causa de um procedimento irrefletido nas relações conjugais. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, né? Que as nossas orações são interrompidas por causa de uma relação conjugal defeituosa, né? Um procedimento pecaminoso dentro da relação conjugal. Então, nós temos um tema e as divisões principais, então, derivam desse tema e defendem o tema. E a gente precisa entender que nós temos uma unidade de pensamento, uma ideia central, um assunto central, oração não respondida. E então, as razões, elas são dadas a partir dos pontos, né? É como se a gente colocasse um tema e alguém falasse bem assim, agora me prove. Aí você vai provar através de versículos bíblicos
espaçados na Bíblia, né? Então, tem que ser textos que são colocados aí, não dentro de uma unidade de pensamento, dentro de uma perícope, mas um numa perícope, outro em outra perícope, e assim, então, nós pegamos essas divisões a partir de textos diferentes. Então, nós precisamos entender que existem tipos de temas, vários tipos de temas, né? E a Bíblia, ela é rica em assuntos, em temas, e nós podemos, então, ter na Bíblia uma fonte inesgotável de temas, e aí o pregador ele vai selecionar material para essas mensagens temáticas, de acordo até com a ocasião. Nós podemos pegar um exemplo aí, né? A Covid-19, aí alguém dá esse tema, né? A Covid-19, e aí você fala alguma coisa relacionada à Covid-19, né? Não pensei em nada específico aqui. E aí você coloca lá algum tema relacionado à Covid-19 com um link bíblico, né? É um tema atual. Então, o sermão temático, ele ajuda a relacionar o tempo presente, aquilo que estamos vivenciando, a um assunto que está em voga, que é necessário, que as pessoas estão falando bastante, e então relacionar as escrituras para trazer uma mensagem bíblica. Então, dependendo da ocasião adequada, uma condição, a gente pode encontrar consolo na palavra de Deus a partir de um sermão temático. Alguém chega e, por causa das questões políticas, né? Alguém vai falar sobre o Deus que governa todas as coisas e que as ideologias políticas não podem salvar o ser humano. Alguém colocou esse tema, né? Ideologias políticas não salvam, somente Jesus. E aí você vai pegar, então, alguns versículos que mostram que Jesus salva e que a esperança não está no homem, né? E aí você, então, vai fazer um sermão com base em um contexto social, onde precisa de uma resposta bíblica cristã por parte do pregador, e então você vai defender, de acordo com a Bíblia, um assunto que está em voga e que a congregação está discutindo e precisa ser orientada, né, a partir da Bíblia. É por isso que é perigoso. Por quê? Porque se você tiver uma visão política que não seja uma visão correta segundo as Sagradas Escrituras, você vai usar um texto como pretexto para falar sobre a sua visão política. Então, por isso é que é desaconselhável, mas se você fizer adequadamente, então você pode acertar, É mais ou menos isso que nós podemos falar sobre o perigo do uso do sermão temático, né? Então, você vai garimpar de forma diligente, Professor, textos à vontade. À vontade, Tiago. Eu achei interessante quando você falou sobre política. Eu tenho um pastor e ele tem uma visão política que ela é o contrário da minha. Mas, curiosamente, eu só descobri a visão política dele em uma conversa particular que eu tive com ele. E isso até depois das eleições, porque ele nem deixava transparecer no púlpito. Ele, quando ele prega, ele foca no texto mesmo, bem focado no que o texto diz. Então, assim, eu até fiquei surpreso sobre qual era a posição política dele. Eu pensava, enfim, mas ele não foi algo, ele não é alguém que isso costuma acontecer, né? Alguns pregadores usam o púlpito para fazer política, ou promover política, ou promover ideologia política. E eu lembrei do caso dele porque em nenhum momento eu ouvi falar que ele fez algo parecido no púlpito. Enfim, eu só queria fazer esse adendo. Ok, muito bom, Tiago. Só para brincar, tá bom? Só para brincar. Você está elogiando ele, mas ao mesmo tempo eu fiquei preocupado, porque se ele tem um pensamento político diferente do seu, eu acredito que o seu é melhor do que o dele, então aí eu fiquei preocupado. Brincadeira, Tiago, brincadeira.
É isso mesmo. Nós precisamos evitar, e aí já é uma palavra própria, né? Sermões onde nós venhamos defender um ponto político, né? Ideias políticas, candidatos e coisa dessa natureza. Nós não estamos lá para esse tipo de serviço. Nós estamos lá para pregar a palavra. E a nossa confiança não está em homens. Isso não quer dizer que em algum momento você oriente a igreja de forma saudável, mas esvaziando a ideologia, esvaziando partidos, esvaziando as concepções e abrindo para as liberdades individuais e então caminhando na palavra. Agora, lógico que em um determinado contexto, e aqui eu vou pegar, por exemplo, o contexto do regime nazista, né? Onde houve uma represália, houve toda uma manifestação contrária à igreja, e o regime nazista, inclusive, colocou a igreja debaixo da tutela do próprio regime nazista, né, do Partido Socialista do nazismo, e eles, ao fazer isso, eles iam contra a igreja de forma assintosa, e eles prendiam os pastores, supervisionavam o que eles estavam pregando, e eles foram no sentido diametralmente oposto ao que a Bíblia fala. Então, quando é assintosa, nós não podemos nos furtar do caráter anunciador, querigmático, proclamatório da palavra de Deus para denunciar abusos. Mas nós precisamos entender que em casos extremos, onde está sendo ali cerceada a liberdade cristã, e de forma bem firme, contundente, há um pecado bem claro, e nós podemos, então, sim, nos levantar como pregadores da verdade, indo contra essas realidades e pedindo muita sabedoria a Deus, porque nós temos que nos submeter ao Estado, e isso é um princípio bíblico de Romanos, capítulo 13, nós precisamos nos submeter ao Estado como autoridades constituídas por Deus, são autoridades constituídas por Deus, e não quer dizer que quando são cristãs que foi constituída por Deus, e quando não são cristãs, não foram constituídas por Deus. Pelo contrário, quando Paulo usa esse texto, quando ele escreve esse texto, melhor dizendo, ele está escrevendo no contexto romano, do Império Romano, onde o imperador era Nero, e o próprio apóstolo Paulo vai morrer debaixo do domínio de Nero, mas esse meio termo precisa existir. Então, a Igreja Confessante surgiu na Alemanha, indo contra o regime nazista, e quando nós percebemos, mesmo no contexto da época, existiram aqueles líderes que ficaram do lado do nazismo, porque eles não entenderam inicialmente a amplitude do que significava aquilo. A gente precisa fazer uma análise da história bem adequada. Então, a ideia é a seguinte: quando o Partido Socialista surgiu debaixo da égide de Hitler, existia um contexto histórico. A Primeira Guerra já tinha acabado, foi impostas para a Alemanha alguns cerceamentos, eles perderam território, eles não poderiam portar armas, eles foram cada vez mais, diante da situação, tolhidos em liberdade por causa da Primeira Guerra. Então, quando surge o partido do nazismo, debaixo da tutela de Hitler, eles estão pensando em um aspecto cultural de um desenvolvimento social e econômico que foi importante, e eles estavam avançando em políticas que eles consideravam como um avanço, e estava crescendo em algumas questões, dentro de aspectos até positivos socialmente falando, mas com motivações totalmente esdrúxulas e equivocadas, né? Então,
queimou o parlamento, e aí Hitler assumiu, tentando unificar, por isso que a Alemanha ela é baseada nesse sistema totalitarista na época, né? Aonde estava debaixo de um grande líder, aonde ele ia reconquistar o poder e tudo mais, e muitos não sabiam até onde isso iria chegar. Então, até mesmo pastores e líderes acharam como algo bom e positivo no início, porque viram que estava sendo resgatado um patriotismo, uma questão social, uma questão econômica. Como hoje, se nós formos situar aqui no Brasil, né, quando surge um partido político, existem cristãos que apoiam e outros que não concordam, né? Então, hoje é muito fácil nós olharmos para a história quando já temos todo o desdobramento histórico visto, mas, inclusive, muitos soldados não sabiam o que aconteciam. E aí, então, nós, quando vamos observar essa questão, a gente precisa entender que a isenção por parte de muitos não quer dizer que eles não estavam negligenciando a palavra, negligenciando Deus, eles não tinham uma noção holística e maior do que estava acontecendo, né? Mas depois, quando muitos perceberam, eles foram contra, e aí depois, então, ficou mais visível, né? Então, nós temos que refletir bastante sobre esse aspecto para a gente não condenar algumas atitudes, sendo que a gente não estava no momento inserido e que nós podemos caminhar nesse sentido, né? Não quero dizer que aqueles que apoiaram, não estou tirando o erro deles e a culpa deles, né? Mas eu estou apenas dizendo que eles se enganaram achando uma coisa e depois eles viram de uma forma mais ampla, né? Para quem está de fora é muito mais fácil analisar de quem está passando pelo processo, né? E aí o Tiago colocou algo interessante, né? Que a revista Times declarou Hitler como homem do ano, e aí ele não lembra qual ano, né? Mas o mal nunca se apresenta como mal, ele só coloca as garras de fora quando já tomou o poder. Exatamente. Então, dentro desse sentido que as questões políticas nós precisamos nos isentar o máximo possível como pregadores da palavra, porque nós não estamos pregando política e ideologia, e nós precisamos fazer essa separação bem. Isso não quer dizer que você é apolítico, você pode ter o seu posicionamento político, e não só pode, deve. Nós precisamos, como cidadãos, ter um pensamento, ter uma defesa, mas nós não devemos fazer do púlpito, que é o local da pregação da palavra de Deus, como um palanque político para defender ideologias e para defender partidos políticos e pessoas, porque a igreja não está ali para isso. Então, é uma linha bem fina entre o tempo de se posicionar contra e o tempo de você respeitar as liberdades individuais, entendendo que, mesmo o ímpio estando no poder, ele ainda assim é uma autoridade constituída por Deus. E aí orar a Deus para que Deus nos dê bons governantes e então caminhar de acordo com a graça do Senhor, porque essa questão política, ela acaba trazendo mais polêmica, mais destruição e mais divisão, e vai sempre causar isso mesmo, né, do que orientar a igreja biblicamente e adequadamente. E qual é a orientação bíblica adequadamente? Colocar, meus irmãos, não confiem em partido político, mesmo que você tenha ali um posicionamento político, mas não coloque a sua esperança última no partido político. Nós precisamos entender que os homens são finitos, os homens são pequenos, são tacanhos, são pecadores. Isso não quer dizer que você não vá votar em alguém, que você não vá confiar o seu voto em alguém, mas não acredite que o Estado, a política vai salvar o ser humano, vai redimir a sociedade, porque o Estado não é Deus. E aí você orientar de forma isenta, orientar falando que existem partidos políticos que têm ideologias contrárias à palavra de Deus, você observa quais são esses partidos, vejam as pautas dos partidos, e você vai orientar de acordo com a Bíblia, e então isso é possível e desejável, né? Que a gente possa pregar todo o desígnio de Deus, toda a vontade de Deus, de forma sábia, e de forma que você venha pregar a palavra de Deus e orientar
o rebanho qual Deus lhe constituiu como pastor, como bispo, como líder daquela igreja, líder daquele rebanho. Ok? Isso, o Tiago colocou aí o ano, 1938, e a Amanda falou para que escolhemos bem também. Exatamente, exatamente. Ok? Contra a idolatria do Estado, de Franklin Ferreira. Aí a indicação da professora Joelma, né? Um bom livro, exatamente. E que fala um pouco sobre isso que eu disse aqui, ele faz uma abordagem sobre o Partido Nazista, e é um bom livro, já li também, muito bom. Fica aí a indicação. Ok? Pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos separar um tempo para que você faça um esboço. Já que vocês disseram que estão afiados, então vocês vão fazer um esboço de um sermão temático, tá bom? Sem copiar de algum local. Use a sua mente homilética para fazer um esboço. Pegue um tema bíblico, depois coloque os pontos e escolha o versículo. Algo bem simples. Você não vai rechear o esboço com argumentos. Você só vai fazer um esboço. Como tem aí na apostila, tá bom? Um tema. Para o tema, você não precisa colocar o versículo, não, tá bom? Se quiser colocar, também não tem problema algum. Alguns colocam como tema tendo versículo, outros, como James Braga, não coloca, né? Como na ilustração que tem aí. Mas os pontos precisam ter os versículos, tá certo? Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos dar 15 minutos para que vocês possam fazer esse trabalho aí, e depois de 15 minutos, nós retornamos. Tá bom? E quando nós retornarmos, se você já quiser... terminei, professor. A ideia não é que você vai falar. A ideia é que você vai colocar aqui no chat. Tá bom? Então, você faz no computador, copia e coloca aqui no chat o seu esboço. E aí a gente vai ver o esboço de todo mundo. Tá certo? Professor, você acha conveniente a gente parar a gravação ou não? O que o senhor me diz? Você que sabe, Madison. Você que manda no sistema aí. Acho melhor parar, Max, que aí o vídeo fica mais curto, né, depois, para quem... Certo. Eu vou fazer isso, então, boa sugestão, Sérgio. A gente já vai seguir para o intervalo, logo em seguida? Eu estava pensando nisso, da gente emendar. Certo. E a gente retorna... O que vocês acham? Eu acho que talvez seja mais pertinente. Madison. Ok. Madison. Oi. Oi, Marcelo aqui, só uma dúvida. Se caso parar a gravação, como é que fica a questão do chat? Ele não fica gravado junto não, né? É separado da gravação, né? O chat, ele é único, tá, Marcelo? Porque, tipo assim, como a pessoa tinha que colocar, né, no chat, então eu achava que talvez poderia ver também lá na gravação, só que não, né? Não, ele não sai na gravação, não. Ele é um documento à parte. Tá. Não, beleza. Tá. Ok, pessoal, então nós vamos fazer o seguinte, como democraticamente venceu, muitos se abstiveram, né, de votar, mas pelo que eu percebi aqui, foi maioria ter um intervalo depois do exercício, né, para emendarmos. E aí os 2 ou 3 que se manifestaram venceram, né? Os outros não quiseram se manifestar porque ficaram com vergonha de pensar bem assim, o professor, eu vou falar, não. Então, vamos respeitar os 3 que disseram aí que seria uma boa ideia, tá bom? Mas se alguém quiser ir contra também, pode, eu dou a vez para você, tá bom? É só falar. Eu acredito que ninguém vai se manifestar, ainda mais depois disso, né? Mas vai ser assim, tá bom? Então, 21 horas, isso, o tipo do sermão é temático, só temático, o que a gente estudou hoje. 21 horas e 6 minutos, então 21 horas, e
agora 21 horas e 7 minutos, né? 21 horas e 22 minutos, a gente tem aí de intervalo, tá bom? E quando for, então, 21 horas e 40 minutos, a gente retorna. Combinado? A gente arredonda aí. Bom estudo para vocês e até daqui a pouco. Ok.